Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o livro dos princípios. Gênesis significa começo, e aqui nós temos a apresentação de começos e a apresentação de princípios, e esses princípios regeram, direcionaram toda a história do povo de Israel. Aqui está o começo da história desse povo. E aqui estão os princípios que regem até hoje a história do povo de Deus. E aqui está a gênese do povo de Israel. Aqui na história de Abraão, diz o texto, capítulo 1, até o versículo 7. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos à voz do Senhor. Sabemos, ó Deus, que nenhuma palavra tem poder para edificar a nossa vida e sustentar a nossa vida até o fim, senão a palavra do Senhor. E nós precisamos dela, porque queremos chegar ao fim, chegar em cima de uma estrutura sólida. É a Tua palavra que nos traz isso. Por isso, nos ajude a ouvi-la, nos ajude a entendê-la. Não permita, ó Deus, que o inimigo consiga nos distrair, roubar a nossa atenção desse lugar, Pai, em nome de Jesus. Estejamos atentos ao Senhor e à palavra do Senhor. Peço que o Senhor me ajude também, ó Deus. Alcança-me com a Tua misericórdia. Capacita-me a compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos e irmãs. Eu preciso do Senhor. Ah, como eu preciso. Tu sabes o quanto eu preciso. Ajuda-me e capacita-me em nome de Jesus. Amém. Todos nós conhecemos a história de Abrão. Talvez nem todos nós saibamos que Abrão vivia numa das cidades mais prósperas daquela época. Ele vivia no reino sumério e até hoje o reino dos sumérios é estudado por causa do desenvolvimento que eles já tinham naquele tempo. Para você ter uma ideia, os sumérios já tinham desenvolvido água encanada. Nos tempos de Abraão, eles já conseguiam ter água encanada em casa. A matemática era desenvolvidíssima. O comércio dos sumérios era extremamente conhecido, porque eles eram extremamente habilidosos no comércio, na matemática, na engenharia e daí por diante. Abraão, portanto, morava nessa terra onde havia riqueza, onde havia prosperidade, onde havia cultura, onde havia conhecimento, uma terra onde ele tinha sua família, onde ele tinha os seus relacionamentos, uma terra que trazia para ele todo o conforto de que ele precisava, ou qualquer um precisava naquele tempo. E ele permaneceu ali vivendo aquele conforto, vivendo a tranquilidade da sua vida, vivendo a mesmice do dia a dia, até o momento em que Deus apareceu para ele e disse: sai daí,
e vai para a terra que eu vou mostrar para você. Abraão, diante daquela revelação de Deus, aquela palavra que permanecia forte no coração dele, incomodando-o e inquietando, levantou-se, juntou a família, juntou os bens e partiu sem saber para onde ele ia, sabendo contudo com quem ele ia. Apesar de não saber para onde, ele sabia quem estava com ele, por isso ele seguiu esse caminho. E ele entrou na terra de Canaã, e ele somente parou quando Deus mais uma vez, diz o versículo 7, apareceu para ele. Agora sim Deus faz uma promessa clara a Abraão, e Deus diz: a sua descendência darei essa terra. Aqui no Carvalho de Moré, na terra de Siquém, Abraão, portanto, entra em Canaã, continua a percorrer aquela terra, até o momento em que Deus aparece para ele e diz: a essa terra eu vou dar a sua descendência. É uma promessa de uma frase, mas que significa muito. Muito, porque Abraão, até então, como você sabe, não tinha filhos. E ele já tinha 75 anos de idade e sem filhos. E de repente Deus aparece para ele e diz: Abraão, você vai ter filhos, porque você vai ter descendência. E não somente isso, a sua descendência não vai morrer, pelo contrário, ela vai se multiplicar, e ela vai tornar-se poderosa, e ela vai ocupar essa terra, e eles serão prósperos nessa terra, e essa terra vai acolhê-los. Portanto, era uma promessa que tinha a ver não apenas com Abraão, a descendência de Abraão, o futuro de Abraão, mas também com aquela terra onde ele estava. Aquela terra não expulsaria Abraão. Nós sabemos, e Deuteronômio nos deixa isso muito claro, que um dos sinais de que Deus está pesando a mão contra uma terra, contra uma nação, é quando os habitantes daquela terra e daquela nação não se sentem mais confortáveis ali e começam a sair para outros lugares. Quando as cidades começam a expulsar os seus moradores, isso é um sinal de que a mão de Deus está pesando sobre aquele lugar. Quando nem os habitantes daquele lugar conseguem permanecer ali, mas começam a sair, começam a ir para outras terras em busca de oportunidades, em busca de novas portas, em busca de melhores condições de vida. E meus irmãos, você sabe o que eu estou falando. Durante alguns anos no Brasil, temos vivido esse reflexo do peso da mão de Deus sobre a nossa terra. Como há muito tempo não acontecia, nesses últimos anos, os brasileiros começaram a ser expulsos do país. A terra começou a vomitar os moradores. Eu não sei como está aqui em São Paulo, mas em Belo Horizonte é muito comum encontrar placas de vende-se, aluga-se, apartamentos, lojas em shopping centers e por aí vai. Empresas que quebraram e pessoas que saíram. É um sinal terrível de que aquela terra está debaixo de um peso da mão do Senhor, e os moradores dizem: eu não vou ficar mais aqui. Mas a promessa que Deus havia feito a Abraão era que Deus daria para Abraão e para a descendência de Abraão aquela terra. Portanto, aquela seria uma terra próspera, uma terra boa, uma terra acolhedora, uma terra saudável, uma terra que abraçaria a família de Abraão, e eles permaneceriam ali por tempos e tempos e tempos e tempos. Que promessa maravilhosa! Abraão, que até então havia se tornado um nômade, um peregrino, havia deixado tudo lá na Suméria e havia saído sem saber para onde ia, levando os rebanhos, levando a família, morando em tendas. De repente Deus aparece para ele e diz: Abraão, agora eu vou te dar raízes. Agora você vai morar nessa terra, não somente você, mas os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Diante dessa palavra maravilhosa, a reação de Abraão não foi outra senão: Deus, muito obrigado. E ele começou a pegar algumas pedras que havia naquele lugar, onde Deus havia aparecido para ele, havia se revelado para ele, e começou a colocar essas pedras umas em cima das outras.
carregando aquelas pedras e montando aquelas pedras, até que aquelas pedras se tornaram um altar, um memorial, para que Abraão se lembrasse sempre daquela promessa que Deus lhe havia feito. Esse altar foi construído, diz a palavra de Deus, ao Senhor que havia aparecido a Abraão e feito a ele essa promessa tão maravilhosa. Era um altar de pedras, era algo tangível, era algo concreto, era algo visível, era uma construção que estava ali. E Abraão, todos os dias, ao se levantar de manhã e sair da tenda, ele olhava para aquele altar e sabia: Deus me falou aquele dia. Aqui está a prova, aqui está um memorial. Naquele dia em que Deus me falou e fez a promessa, eu levantei esse altar. Deus, obrigado, obrigado. Esse altar está aqui para eu não me esquecer da experiência que eu tive com o Senhor. Mas o tempo passou. E ao invés de experimentar prosperidade na terra, diz o versículo 10 do capítulo 12 de Gênesis, que houve fome. Começaram as tribulações na vida de Abraão. E a fome se tornou tão intensa, tão terrível, tão agoniante, tão desesperadora, que Abraão pegou a mulher, pegou o que tinha e saiu daquela terra e foi para o Egito. Lá no Egito, Abraão teve medo de perder a esposa, porque era uma mulher extremamente bonita. Abraão, então, com medo de perder a vida, melhor dizendo, não a esposa, com medo de perder a vida, ele diz que a esposa é irmã dele, e Faraó pega a esposa e leva para casa. Abraão, portanto, agora não perdeu a terra, somente a terra, porque a terra o expulsou. Agora no Egito ele perde a esposa, que era aquela que faria gerar a promessa da descendência, porque ela vai viver com o Faraó. E como se isso não bastasse, quando o Faraó descobre que Sara é esposa de Abraão, Faraó chama Abraão e confronta Abraão cara a cara. O que você fez comigo? Versículo 18. Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã? Foi por isso que eu tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. Agora, Abraão, ele já havia perdido a terra, havia sofrido com a perda da esposa, que foi para o palácio de Faraó, e agora Abraão perde a honra, ele é confrontado cara a cara com Faraó, e Faraó diz para ele assim: você é um mentiroso, você não tem honra, você não tem verdade na sua vida. E para piorar a situação, ele é expulso daquela terra. Pega a sua mulher, pega o que você tem, sai daqui, você não é mais bem-vindo aqui. Que paradoxo, que cenas tão diferentes. Num primeiro momento, uma promessa tão gloriosa de Deus, e num segundo momento, o tempo passa e cadê a promessa se cumprindo? Pelo contrário, perdi a terra, a minha esposa foi morar com o Faraó, eu fui confrontado na minha honra, e agora eu sou expulso. Completamente desestruturado dentro dele mesmo, Abraão pega um caminho sem rumo. Diz o capítulo 13, versículo 1, que ele saiu do Egito. Ele foi para o Neguebe com a sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Versículo 2, Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e em ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro.
Abraão agora está perdido no meio daquela confusão, no meio daquela tribulação, no meio daquela batalha, daquela adversidade, daqueles tantos nãos, daquelas portas fechadas, daquela desconstrução na vida dele. Abraão sai perdido do Egito, andando de um lugar para o outro, tentando saber para onde que eu vou, o que eu faço, e agora? O que vai ser de mim? Até que ele se lembrou daquele encontro que ele havia tido com Deus, quando ele passou entre Betel e Ai, e viu ali aquele altar, aquele memorial que ele havia construído. Diz o texto que ele saiu indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde havia armado acampamento anteriormente, onde pela primeira vez tinha construído um altar. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Quando Abrão estava fragilizado, quando ele estava quebrado, quando ele estava confuso, quando ele estava perdido, quando ele não sabia o que fazer, Abraão voltou para aquele lugar primeiro onde ele havia tido um encontro com Deus. Ele voltou para aquele lugar primeiro onde ele havia levantado um memorial para se lembrar: Deus me fez uma promessa, Deus me disse que eu teria filhos, Deus me disse que eu teria uma descendência, Deus disse que eu teria filhos e que essa terra seria minha. Eu saí desse lugar e fiquei andando para lá e para cá, e minha vida só deu errado. Agora o que eu preciso fazer é voltar para aquele primeiro lugar, onde Deus primeiramente me falou, e aguardar até que o Senhor me traga uma outra direção. Porque aquele lugar era um lugar seguro. Todas as vezes que Abraão olhasse para aquele memorial, aquele altar de pedras, ele iria se lembrar, não da fome no Egito, não da vergonha que ele passou diante de Faraó, mas ia se lembrar da palavra que Deus havia trazido para ele quando ele chegou na terra. Isso nos ensina, meus irmãos, que nos novos começos das nossas vidas, quando vivemos experiências com Deus, o que nós precisamos fazer é levantar memoriais. Não podemos imaginar que essas experiências com Deus são coisa pequena. Não podemos imaginar que essas palavras e promessas de Deus são coisas sem importância, não. Toda vez que Deus falar conosco e tivermos essa certeza de uma palavra de Deus que tem a ver com um novo começo para nós, o que precisamos fazer é levantar memoriais, coisas concretas, visíveis, tangíveis, e que nos lembrem sempre: tive uma experiência com Deus, Deus falou comigo. Quando eu juntei essas pedras aqui, eu estava sob o impacto daquela presença. Quando eu juntei essas pedras aqui, eu estava sob o impacto da palavra que Deus me trouxe. E essas pedras estão aqui para que eu jamais me esqueça de que eu tive um encontro com Deus. E Ele falou comigo. Eu não vou arredar o pé daqui até que o Senhor me traga uma nova direção. Precisamos levantar memoriais. Por quê? Porque a nossa memória é curta. Um dos maiores problemas da nossa geração chama-se amnésia. São tantas informações por minuto. Não, que minuto? Por segundo. Que facilmente nos esquecemos daquilo que é importante. Você pode ter tido uma experiência com Deus agora, mas ao sair daqui, vai acontecer tanta coisa na sua vida, entre o seu trajeto daqui até o carro. Quando você pegar o seu celular, você vai ver ali 79 mensagens de WhatsApp, 520 não sei o que do Instagram, no Facebook, jornal e manchete de não sei o que, de acontecimento no mundo, lá no Cazaquistão, no Afeganistão, e tudo parece que é tão importante, e você vai enchendo a sua cabeça com essas informações, com esses dados, com essas ideias, até que você não se lembra mais. O que foi que Deus me falou mesmo? O poço
estava cheio de água, aquela água borbulhante, viva, vai sendo entulhado com muitas pedras, com muitas informações, com muitos dados, com muitas outras experiências, até que você não mais consegue lembrar que existe água ali embaixo. A memória é curta, vivemos de problema de amnésia. Não porque somos esquecidos, mas porque temos informações demais. Os memoriais, portanto, nos ajudam a lembrar daquilo que nós não podemos esquecer. Por isso que Abraão construiu aquele altar de pedras. Não foi de madeira, não foi de palha, foi de pedra. Porque entrava ano, passava ano, chovia, fazia frio, fazia sol. Aquelas pedras estavam ali para que Abraão se lembrasse: Deus falou isso e isso comigo. Eu não posso me esquecer. Quando Deus fala algo conosco e vivemos uma experiência com Deus, nós precisamos levantar memoriais, porque a nossa memória é curta. As tribulações vêm, as lutas vêm, as batalhas vêm, os sufocos vêm, os inimigos se levantam, os sussurros se multiplicam, os comentários vêm aos nossos ouvidos. Se não tivermos aqueles memoriais, aquela palavra que Deus nos trouxe vai ficar abafada, sufocada, diante de tantas outras informações. E meus irmãos, não apenas a nossa memória é curta e as informações são tantas, mas também as lutas são constantes. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele diz que um determinado tipo de semente cai no caminho, e ele fala que as aves do céu vêm e colhem essas sementes. Quando os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, o que é isso? A resposta de Jesus foi: vou explicar para vocês o que significa isso. Quando alguém vem e recebe a palavra de Deus, Satanás vem rapidamente e arranca aquela palavra daquele coração. Por quê? Porque Satanás sabe o que muitas vezes nós não sabemos, que a palavra de Deus tem poder. Satanás parece ter mais fé na palavra de Deus do que muitos de nós. E ele sabe tanto que a palavra de Deus é poderosa, que ele rapidamente tenta arrancar a palavra de Deus do coração das pessoas, porque ele sabe que se aquela palavra permanecer ali, aquela palavra é poderosa para mudar aquela pessoa, e não apenas aquela pessoa, mas a família dela, e não apenas a família dela, mas o bairro onde ela vive, uma cidade. Ele sabe, por isso ele arranca, por isso as lutas vêm. E se a terra não é profunda, Jesus fala, a semente nasce, a pessoa fica alegre naquele primeiro momento, mas logo o sol seca aquela semente, logo vem as tribulações, logo vem as batalhas, e a pessoa não se lembra mais do que aconteceu, do que Deus falou. Os memoriais nos ajudam para não nos esquecermos do que Deus falou. Eles estão ali como um memorial, uma memória, para nos lembrarem. Deus falou e Ele é fiel para cumprir o que Ele disse. Eu posso não estar bem, a minha cabeça pode estar bagunçada, o meu coração pode estar agitado, mas eu sei que essas pedras estão aqui, e elas foram colocadas aqui por mim naquele dia em que eu tive um encontro com Deus, e eu não estava doido, eu não estava viajando, eu não estava vivendo uma experiência de instabilidade, não, eu estava na presença de Deus e foi real. Ele falou, e essas pedras me lembram disso. Por isso que Abraão voltou para aquele lugar onde ele havia construído o altar. Precisamos levantar memoriais, porque o tempo entre a palavra e o cumprimento da palavra é longo. Nós que vivemos na época do micro-ondas, não é verdade? Tudo rápido, quer dizer, nem micro-ondas mais, né? É da internet. E se a internet está com velocidade rápida, devagar demais, se você não consegue rapidamente acessar a informação do que está acontecendo lá na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou na Austrália, lá do seu quarto, da sua casa, você já fica ansioso. Não é possível, a internet está com problema, deixa eu andar pela casa para saber se eu pego um sinal melhor. Ansiedade.
Nós vivemos o tempo do aqui, do agora, do imediato, do instantâneo, temos dificuldade de esperar. O memorial que está ali nos ajuda a lembrar que Deus falou. E sim, o tempo entre a palavra e o cumprimento da palavra é longo, mas não quer dizer que porque está demorando, que Deus não tenha falado. Aquele memorial está ali para me lembrar, Deus falou. Ainda que passe muito tempo, esse memorial está me fazendo recordar, Deus falou comigo aquele dia. Meus irmãos, não é por acaso que quando Jesus se reuniu com os discípulos a última vez, ele estabeleceu um memorial. Que memorial é esse? A ceia. A ceia nos lembra que os nossos pecados foram perdoados por Deus por causa da morte de Jesus por nós na cruz do Calvário. A ceia nos lembra que o caminho do nosso relacionamento com Deus foi aberto pela morte de Jesus. A ceia nos lembra que nós podemos conversar com Deus todos os dias e que Deus nos ama. E que quando nós ainda éramos pecadores, Deus nos amou. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A ceia nos ajuda a lembrar que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus para conosco, por meio de Jesus Cristo, nada, nada. Mas as pressões do dia, as batalhas, as portas fechadas, os nãos, tudo isso começa a sufocar os ouvidos de tantos de nós, e começamos a imaginar assim, será que Deus me ama? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus está brincando comigo? Por que Deus não está me respondendo agora? Será que Ele foi embora? Será que Ele se cansou de mim? Será que Ele enjoou de ficar ouvindo as minhas orações? Por que nada acontece? Por que nada acontece? Quantos já viveram situações assim? Acho que todos nós, não é verdade? Até o salmista, no Salmo 22, disse, meu Deus, por que me desamparaste? Mas a ceia foi estabelecida por Jesus como um memorial, para que todas as vezes que comemos o pão e bebemos do cálice, nós nos lembremos daquilo que nós não podemos nos esquecer, que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, e muito mais agora, sendo filhos, não nos daria com Jesus, graciosamente, o Senhor, todas as coisas? A ceia nos lembra, aconteça o que acontecer, independentemente de qualquer coisa, ainda que as ondas pareçam tão altas, ainda que as tempestades pareçam tão fortes, ainda que as portas pareçam estar só se fechando, ainda que o caminho pareça tão estreito, ainda assim Deus está comigo, Ele me amou, Ele continua comigo, tem promessas para mim, não se esqueceu de mim e vai comigo até o final. É um memorial. Quando você celebrar a ceia novamente, lembre-se da mensagem da ceia, é um memorial. Jesus disse fazer isso, hein? Percebe? É um memorial, são essas pedras que foram colocadas, esse altar que foi levantado, para que possamos sempre passar por ele e nos lembrar do que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Quando as sombras de dúvidas crescerem ao seu redor, lembre-se do que Jesus fez por você quando você ainda era pecador. Lembre-se daquele momento em que você se ajoelhou e entregou o seu coração para Jesus, dizendo, Senhor, eu não consigo, eu não tenho condição, eu desisto, eu não aguento mais, me ajuda, Senhor, entra no meu coração, entra na minha história. A ceia é um memorial para nos lembrar disso, nos lembrar de Deus. Quantos aqui são casados? Essa aliança no nosso dedo, ela foi colocada aqui como um memorial. E ela foi colocada no meu dedo, no seu dedo, naquele dia em que você olhava para o seu cônjuge e dizia assim, olhando nos olhos dele,
Você dizia que ia amá-lo, cuidar dele, respeitá-lo e honrá-lo, na saúde ou na enfermidade, na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou na adversidade. Você iria se manter fiel a ele enquanto ambos vivessem. E aí você colocou o anel no coração no dedo do seu cônjuge, como um memorial. Porque quem é casado aqui sabe que existem tempestades no casamento, não é verdade? Tem dia que você olha para o seu cônjuge e diz assim: eu não quero nem ver. Aí você liga e o cônjuge não atende. Eu sei, o negócio tá batalha. Aí você manda o WhatsApp, ele vê, mas não fala nada. E você está assim: o sangue de Jesus tem poder. E Satanás começa a sussurrar nos seus ouvidos um tanto de coisa. Está vendo? Está difícil, está complicado, desiste. Para quê? Olha que sujeito difícil. Olha que coração duro. Olha que esposa que você tem. Olha, a grama é tão verde do lado de fora. A grama do vizinho é tão verdinha, não é? Até que você vai viver na casa do vizinho, né? Mas por enquanto Mas aí você se lembra da aliança. Eu tenho um pacto. Eu tenho uma aliança. Eu estou casado com a Ana, não porque sempre está tudo bem. Tem dia que a gente não está bem, né, meu amor? Só o sangue do Cordeiro na nossa vida. A gente tem batalha. Mas olhamos para a aliança e nos lembramos: Deus, estou casado para sempre. Na saúde ou na enfermidade, na alegria ou na tristeza, quando tu está bem ou quando não tem nada bem, quando está feliz, quando está triste, quando está com cara boa, quando está com cara feia. A aliança é um memorial. É por isso que você não pode tirá-la do dedo. Ela tem que dar calo no seu dedo, de não sair. Você tem que tentar tirar e não sai, agora não sai. Se você emagrecer demais, ela escorregar, diminui a aliança, para ela ficar agarrada. Se você engordar muito, pronto, aí ela que ela não sai mesmo, né? Mas é um memorial. Um memorial de uma promessa que você fez para o seu cônjuge diante de Deus e diante das pessoas. Como esse altar de pedras, percebe? Todas as vezes que você olhar para ele, você vai se lembrar do que Deus falou e do que você falou com Deus. Durante o tempo que eu fiquei longe dos caminhos do Senhor, eu fiquei 5 anos longe de Jesus. Minha mãe lia a Bíblia. Enquanto ela orava por mim, lendo a Bíblia, o Senhor falava algo a meu respeito para a mamãe. E ela colocava lá do lado da Bíblia, assim, sabe, no cantinho assim, ela escrevia Gustavo e a data. Aí quando a situação ficava difícil, eu aprontava alguma, e ela entristecia, e Satanás dizia: está vendo, não tem jeito, acabou tudo, olha como é que ele está. Ela se voltava para aquele versículo e se lembrava: o Senhor me falou isso no dia tal, do mês tal, do ano tal. É um memorial. Eu tenho uma promessa. E o Gustavo vai voltar para o Senhor e vai servir o Senhor. Eu tenho uma promessa, Deus falou. Aquele dia eu tive uma experiência com Deus. Eu estava lendo a Bíblia e Deus falou assim: isso aqui é para o Gustavo. E ela escreveu: Gustavo, data tal. Nas batalhas, ela voltava para aqueles versículos e lia aqueles versículos. São memoriais. Meu filho mais velho tem 12 anos e nos primeiros anos de vida dele, eu e a Ana viajávamos muito.
E ficamos pouco tempo com Isaac. E trabalhávamos muito. O Isaac teve pouco naqueles primeiros anos da minha presença com ele. E por isso, todas as vezes que eu dizia para ele, filho, papai, te amo, ele não respondia. Isso ele tinha 2 anos de idade, 3 anos de idade. Eu não entendia por quê. Até que nos mudamos para os Estados Unidos a primeira vez, em 2009. E aí, é uma outra vida, né? Não tem ninguém para ajudar, é você e você e você. Lavar, passar, limpar, cozinhar, levar a menina na escola, preparar café da manhã, trocar, tudo. Não tem pai, não tem mãe, não tem tia, não tem vô, não tem vó, não tem, é você. Então comecei a viver com ele. Levava na escola, buscava, fazia o café da manhã, aí no final do dia jogar bola. E aí naquela vez, pela primeira vez, naquela ocasião, pela primeira vez, quando eu disse para o Isaac, papai te ama, ele respondeu, papai, eu também te amo. E dias depois, meses depois, ele escreveu um cartãozinho. Eu coloquei a data. Ele fez um coração e escreveu, eu te amo, vocês são os meus heróis. Heróis com S, em H, né? Eu estava aprendendo a escrever. Pai e mãe. Isso aqui para mim é um memorial que eu carrego na Bíblia. Para eu me lembrar dessa experiência com Deus e dessa experiência com o meu filho, daquele tempo que Deus me deu com ele. Para eu jamais me esquecer da importância que é investir tempo com os filhos. Nos novos começos, quando Deus fala conosco, não podemos achar que é pouca coisa. E simplesmente imaginar, eu vou me lembrar disso lá na frente. A nossa memória é curta. As lutas são muito grandes. No momento entre a promessa e o cumprimento da promessa, esse tempo é longo. Mas quando temos esses memoriais, nós podemos sempre voltar até eles para nos lembrar daquilo que Deus falou conosco. Abraão fez isso. Quando ele estava perdido, não sabia o que fazer nem para onde ir. Ele não foi para outro lugar, senão para aquele lugar onde ele havia ouvido Deus e havia levantado um memorial. E ele permaneceu ali até que Deus desse para ele uma outra direção. Até que Deus falasse com ele de novo. Ele permaneceu ali, porque aquele lugar, ele sabia, é o lugar da segurança, é o lugar da paz. Porque aqui Deus me falou. Precisamos levantar memoriais. Pode ser um bilhete, pode ser um anel, pode ser uma oferta que um dia você deu na igreja, Deus moveu o seu coração e você decidiu dar uma oferta como um memorial ao Senhor por aquilo que Ele fez. Pode ser uma anotação do lado da Bíblia, mas precisa ser algo para onde você possa sempre voltar para se lembrar do que Deus falou. E aqui em Alphaville estamos vivendo esse novo começo. E nesse novo começo, pastor Eduardo, é importante que se levantem memoriais. A história não pode ser esquecida. Como você disse, olha, nós começamos naquela sala, e aí fomos para lá. Essa história não pode ser esquecida. E Deus nos falou que é daqui para as nações da terra, isso precisa ser gravado.
porque existe um tempo entre a palavra e o cumprimento. Então guarde a palavra, levante memoriais, construa altares e permaneça nesse lugar, porque esse é o lugar da segurança, porque é o lugar onde Deus falou com você.